que tá em casa quer fazer alguma pergunta, 0 operadora de 534861710. É esse telefone que já está aparecendo aqui, ó, na sua telinha. Seja para fazer pergunta, ou seja para dar os parabéns de novo, né, doutor? É verdade. Estamos esperando aí toda essa galera. Agora, doutor, voltando a falar então sobre lipoaspiração. Ela pode ser feita em qualquer parte do corpo? Olha, a lipoaspiração, como eu te falei, ela é feita em locais onde tem gorduras localizadas. Certo. Porque, Então, as partes mais procuradas pelas mulheres. Homens também fazem lipoaspiração, mas as partes do corpo mais procuradas são os flancos, que é essa região da cintura, o abdômen, essa região periumbilical, ao redor do umbigo, também aqui na cintura, os culotes, aqui na lateral da coxa, às vezes aqui na região interna da coxa e nos joelhos, algumas vezes no braço e abaixo do queixo, aqui, no meio, no pescoço. Então essas são as regiões mais procuradas. A lipoaspiração, ela também é muito associada com outras cirurgias. Então sempre que se faz uma mamoplastia redutora, existe uma lipoaspiração na lateral para complementar. Sempre que se faz uma plástica de face, um rejuvenescimento facial, é associada essa lipoaspiração para um complemento. Então a lipoaspiração é uma cirurgia muito procurada nesse aspecto. Doutor, uma paciente que vai procurar uma cirurgia plástica, ela... Eu não sei como é que eu posso fazer essa pergunta para você, mas assim, ela já teve algum tratamento psicológico antes? Bom, você entende assim, a minha pergunta? Porque às vezes acaba acarretando toda uma série de problemas. Com certeza. Tem um grande cirurgião plástico em São Paulo que diz que o cirurgião plástico é um psiquiatra com bisturi na mão. Certo? Então, na verdade, em alguns serviços, por exemplo, no Rio de Janeiro, no serviço onde eu fiz a minha formação de cirurgia plástica, tinha uma psicóloga que todas as pacientes que iam ser submetidas à cirurgia passavam também pela avaliação psicológica. Por quê? Porque às vezes a motivação da cirurgia, ela pode não ser uma motivação, digamos assim, ideal. Então, hoje é muito difícil que no seu consultório você tenha um psicólogo, que toda paciente passe pelo psicólogo para uma avaliação. Mas o cirurgião plástico, ele tem que ter o discernimento e o bom senso de avaliar se aquela cirurgia está bem indicada. Tá certo? Então, para você ter uma ideia, eu operei recentemente uma criança de 10 anos e que foi trazida pelos pais e eu conversando com os pais para operar a orelha em abano, aquela orelhinha que é assim. Aí eu conversando com os pais, ela, doutor, pode falar com ela. Aí eu, tudo bem e tal. E a motivação da cirurgia, ela puxou assim da bolsa dela um recorte de jornal falando sobre a cirurgia de orelha em abano. E aí o pai dela disse, doutor Márcio, eu achei isso aí embaixo da cama dela. E aí eu fui falar com ela e eu notei que ela queria fazer essa cirurgia. Agora que chegou as férias, nós a trouxemos aqui. Então a motivação da cirurgia partiu da própria criança. A garotinha que não se sentia bem no colégio, talvez os coleguinhas ou alguém que implicasse com ela por causa daquelas orelhas, que não são anormais, mas como apenas 5% da população possui orelhas em abano, então a fazer se sentir diferente dos demais. E o que o ser humano quer nada mais é do que se parecer com o seu grupo. Está inserido no seu grupo, se parecer com os demais. Ele não quer ser melhor nem diferente, ele quer se parecer com o grupo. Então o que ela queria era ser inserida no grupo. Então essa cirurgia estava muito bem indicada. Não foi a mãe ou o pai que disse, doutor, eu quero que o senhor opere a orelha da minha filha. Então foi ela que indicou. Então a mesma coisa é interessante, né? Você partiu dela de uma criança de 10 anos, guardou o jornal. Você nunca vai imaginar que uma criança Exato, eu pensei que os pais tivessem levado e tudo mais, mas assim, então, essa é uma motivação real, é uma motivação interna. E aí cabe ao médico apenas julgar se ela está na idade ideal e se aquela cirurgia é bem indicada. Você tem que tomar muito cuidado quando aquela paciente chega e diz, doutor, tem que me operar urgente, tem que ser essa semana e tem que ser logo, mas por quê? Às vezes a motivação não é... Com certeza é uma festa que ela vai ter, alguma coisa assim. E que seja, mas às vezes assim, ela não tem uma motivação real, às vezes existe uma insatisfação em outro âmbito da vida social, ou às vezes até profissional, e que se acredita na cirurgia um resultado, além do resultado que vai ser obtido com a cirurgia, toda uma mudança de estrutura que não necessariamente poderá ser obtida. Entendeu? Então isso tem que ser muito visto. Tem que ser visto se parte a indicação da pessoa. Certo? E cabe ao médico perceber se a paciente está em condições ideais para a cirurgia. Condições ideais são não somente as condições clínicas, que são detectadas pelos exames, pela anamnese, pelos exames laboratoriais, mas também condições psíquicas. Né? Uma paciente que não está bem psicologicamente, às vezes acontece, já aconteceu comigo, por exemplo, uma paciente que tinha uma cirurgia marcada e pouco antes morreu um ente da família. E ela, doutor, mas eu quero fazer, está marcada, eu só posso fazer agora, se eu não fizer, eu vou entrar de férias. E na consulta ela chorava,
E eu digo, olha, você não tá legal para operar agora. Aguarda, mas eu só estou de férias, faz depois. Depois ela voltou, fez, depois de 3 meses, teve um feriado, e ela se reservou uma licença no trabalho e fez, e me agradeceu. Disse, doutor, realmente, se eu tivesse me operado, eu não teria tido uma recuperação adequada no pós-operado, porque eu não estava psicologicamente bem. Então, cabe ao médico ter o discernimento da boa indicação da cirurgia. Né? É verdade. Doutor, já temos mais uma ligação. Alô? 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 Quem fala? É Ana? Olá, Ana, tudo bem? Eu gostaria de saber do doutor Márcio quais os tipos de anestesias indicados para essas cirurgias às quais ele se refere e os riscos. E a outra pergunta é até que idade homem ou mulher pode fazer esses tipos de cirurgia abdominal, mulher, por exemplo, levantamento de seio, etc, etc. Até que idade? Tá certo, ok, Ana. Ana, obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta importante, né? Você veja que interessante. Já é a terceira vez que eu vou tocar no ponto riscos. Então, assim, o risco de uma anestesia para uma cirurgia plástica é o mesmo risco de uma anestesia para uma outra cirurgia que aquela cirurgia seja idêntica, que aquela anestesia seja a mesma. Por exemplo, o risco de uma peridural ou de uma anestesia geral é o mesmo para uma cirurgia de amígdala, uma cirurgia de mama ou uma cirurgia de vesícula. E é um risco baixíssimo, porque a anestesia, inclusive, é uma especialidade médica das mais importantes. Na realidade, se você ler um livro chamado O Século dos Cirurgiões, o primeiro capítulo é todo falando só da criação da anestesia e de como é uma anestesia. Eu digo, é o século dos cirurgiões ou é o século dos anestesistas? Na verdade, é porque só depois do advento da anestesia é que a cirurgia pôde evoluir muito. E a anestesia evoluiu também. Então, hoje, as medicações utilizadas, os aparelhos que são utilizados para monitorar o paciente, a respiração, os batimentos cardíacos, a pressão arterial, até a frequência cerebral pode ser monitorada por aparelhos, um aparelho chamado BIS, que detecta se o paciente está realmente dormindo ou se ele não está. Então, assim, tudo pode ser monitorado com muita segurança. É claro que num hospital ou numa clínica que tenha toda a estrutura para isso. Então, cercada de todos os cuidados, dos exames pré-operatórios, de um bom anestesista, fundamental, de um bom anestesista, num ambiente que ofereça toda a segurança, os riscos são mínimos. Eu escuto muito no consultório, doutor, o perigoso é a anestesia, não é? Mas, na realidade, a anestesia hoje ela é super segura, muito segura, todos os tipos. Tanto a raquianestesia, como a anestesia peridural, como a anestesia geral, que as pessoas têm medo, mas que é uma das mais seguras, porque o anestesista tem todo o controle das funções do paciente, e também como as cirurgias que são feitas com anestesia local e um sedativo para que não se sinta nada. A maioria das cirurgias hoje são feitas com anestesia local e sedação, como a plástica de face, a plástica de orelha, a plástica de prótese, ou anestesia peridural, como o abdômen e a mamoplastia, e algumas vezes a anestesia geral, como uma cirurgia combinada, como mama e abdômen, e uma cirurgia de rinoplastia. Todas cirurgias e anestesias muito seguras, desde que tomadas todas essas providências. O fundamental é o seguinte, você procura um bom profissional, um bom cirurgião. E normalmente o bom cirurgião, e Fortaleza está cheia de bons cirurgiões, graças a Deus, existem escolas de formação excelentes aqui, são formados cirurgiões plásticos no Hospital Geral de Fortaleza, no Instituto Dr. José Frota e na Faculdade de Medicina, no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina, e os cirurgiões plásticos formados aqui em Fortaleza são de muito boa qualidade. Então você procura um bom cirurgião e geralmente ele se cerca de uma boa equipe. Ele escolhe para trabalhar com ele um ou mais bons anestesistas, ele opera em um ou mais bons hospitais e ele tem todo um conhecimento para transmitir para o paciente aquela segurança. Se você não se sentir segura na consulta, ou se você preferir, escute um ou dois ou três profissionais e tire suas conclusões. E isso é importante. Escolher um bom cirurgião que tenha um bom conceito no meio, entre os pares e de preferência que já tenha operado algumas pessoas que você conheça para que você tenha uma boa referência. E com relação à idade, é o seguinte, não existe idade máxima. Não existe idade máxima. Por exemplo, eu operei, é claro que isso é uma exceção, uma senhora de 101 anos, pasme, ela tinha um câncer de pele aqui na região do rosto, perto do olho. De quantos anos? 101. Uma senhorinha lúcida entrou no meu consultório, a filha trouxe do interior. Muito simpática, inclusive. Me mandou um queijo depois pela vida. Doutor, o senhor gosta de queijo? Adoro essas coisas. Eu gosto, adoro. E ela trouxe o queijo. Fernando, eu posso lhe dar um queijo? Eu digo, por favor. Adorei o queijo que ela me trouxe. E ela tinha um câncer de pele aqui na região próxima. Então, assim, não operá-la. Ela tinha condições clínicas, ela estava bem,